Em 60 anos, o Brasil cresceu muito e o BNDES faz parte dessa história. Quando o banco foi criado, muitos produtos eram importados e de difícil acesso. Hoje, eles são fabricados aqui e até exportados. No início da década de 50, 40% das residências tinham água encanada. Agora são mais de 80%. BNDES, há 60 anos, no dia a dia dos brasileiros, trabalhando pelo futuro do país. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Bom, boa tarde. Nesses 20 anos de história do Animamundi, alguns de vocês acompanharam há mais tempo do que os outros, a gente viu e acompanhou, né, uma evolução bem grande da animação brasileira, né? A partir do instante que a gente começou a fazer o festival, até hoje. Naquela época, quando a gente começou o primeiro Animamundi, a gente fez uma retrospectiva dos filmes brasileiros, até então na história do Brasil, né? De curtas, e tinham 30 filmes, mais ou menos. No segundo ano do festival, a gente ficou dependendo dos filmes novos, só tinha um filme do Otto Guerra, mas sempre tem um filme do Otto Guerra, né, sendo feito. No terceiro ano do festival não tinha nenhum, nem Otto Guerra estava presente. E assim, e depois disso, a coisa foi num crescendo, né, num ritmo crescente, que foi exponencial, né? A gente teve 7 filmes, 4 filmes, depois 7 filmes, depois 15, depois 30, e hoje em dia a gente recebe mais de 300 trabalhos brasileiros por ano no festival, né? Essa meta foi alcançada com muito êxito. A gente tem uma quantidade enorme de autores nacionais, e recentemente a gente conseguiu um outro ponto importantíssimo, que é a produção de séries para a TV, chegar na TV, né? Que é estratégico para qualquer indústria de animação. A TV é que alimenta e que faz a indústria respirar, né, em termos de oxigênio, né? Então, a gente está conseguindo esse ponto. A última fronteira é a longa-metragem, né? E é uma fronteira difícil de alcançar. Na história do Brasil, vocês têm uma ideia, a gente, em toda a história brasileira, do cinema brasileiro, não tem nem 30 filmes de longas-metragens de animação, né? Mas, no momento, no Brasil, tem mais de 8 sendo produzidos, né? Isso é uma outra grande vitória, mas a vitória não está consolidada, porque a produção de longas, principalmente longa para cinema, ela é a animação no melhor dela. Assim, tudo é puxado ao máximo, a qualidade do roteiro, a qualidade da animação, a qualidade da direção de arte, o planejamento, tudo, o ritmo do filme, tudo tem que ser no melhor mesmo, né? E é isso que a gente precisa alcançar. Esse é o nosso desafio de agora, né? A excelência nessa produção, né? E é sempre com muita alegria que a gente vê essas coisas, esses passos se concretizando, né? E acompanhar isso. E eu achei ótimo quando o Luiz mesmo ofereceu de mostrar aqui no festival como é que está indo esse grande desafio que ele enfrentou e vai mostrar o resultado ainda no segundo semestre, né, Luiz? Ano que vem. Abril do ano que vem, que é o longa-metragem História de Amor e Fúria, né? História de Amor e Fúria, é isso? Uma História de Amor e Fúria, é isso? Então, eu gostaria que vocês recebessem aqui com uma salva de aplausos Luiz, que vai um pouco mostrar o preview desse trabalho. Alô? Eu estava tranquilo, ele começou a falar da qualidade, da direção, quase me deixou nervoso. Enfim, o filme está ficando pronto, está praticamente pronto. É uma honra para a gente estar podendo
mostrar o making of, primeira vez que a gente exibe o making of do filme aqui para o público do fórum, acho muito legal, porque imagino que muitos de vocês trabalham com isso e entendem bastante. Além de passar um making of rápido, a gente vai passar um trechinho do filme de uns 7 ou 8 minutos, que já é um trecho que está pronto. E é isso. E aí a ideia é, se vocês acharem interessante, quando a gente acabar de passar esse trecho do filme, a ideia era fazer um bate-papo, conversar um pouco sobre o que vocês acharam do filme, algumas perguntas que vocês tenham para fazer. Eu queria também fazer um agradecimento, porque a gente está aqui hoje com a protagonista do filme, a Camila Pitanga, e como vocês sabem, né, como quem trabalha com desenho animado, o ator no desenho animado ele entra antes da imagem estar pronto. Então, na fase do animatic, o ator já entra e interpreta tudo que a gente vai ver na tela, mas só com o roteiro no papel, na mão, eventualmente com trechos do animatic, num banquinho com um fone de ouvido, e tem que dar essa carga dramática, essa carga de emoção que o filme exige. Depois você vê cenas, né, a personagem está no meio de uma batalha, gritando, ou está chorando, ou está vivendo uma carga de emoção enorme, mas o ator teve que fazer isso tudo num banquinho, nem sequer o corpo exatamente ele tem para poder utilizar ali. E a Camila, como todo mundo nesse filme, né, na mesa de terça-feira aqui eu contei que esse filme não é meu, esse filme é de uma equipe inteira, de 40 pessoas que embarcaram nesse projeto há 6 anos atrás, e em todos os momentos de dificuldade, ninguém saiu do filme, as pessoas continuavam. Vários artistas importantes do filme, durante o processo, recebiam propostas para ir trabalhar em publicidade, em outros filmes, que eu não conseguia cobrir, as propostas eram maiores, e eu abria o jogo e falava, gente, a gente não tem como. E ninguém saía, porque o que eles me diziam, a minha equipe, as pessoas falavam, a gente começou, a gente quer acabar. Porque o filme é nosso, o filme era de todos nós. E a Camila foi uma dessas pessoas, porque ao longo do processo, eu sou o roteirista do filme, a gente montava o animatic, estava com um pedaço fazendo, o outro trecho do animatic já entrando em produção, e eu assistia e falava, não está legal, a história está nesse nível de excelência aqui que o César falou, não está com ritmo, não está rolando, não está claro, vamos voltar. E voltar significava ligar para a Camila, para o Celto, falar, gente, a gente precisa voltar para o estúdio. Eu acho que eu fiz isso umas 8 vezes, e eles nunca disseram não, se encaixava entre um capítulo de novela, um horário, e o tempo todo tiveram junto com a gente, remando nessa canoinha. E agora a gente está perto de terminar. Estou muito feliz que ela veio aqui hoje. Boa sessão para vocês, gente. Eu estou vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Um homem que vive 600 anos em busca de seu grande amor protagoniza fatos marcantes da história do Brasil. Em linhas gerais, essa é a ideia do filme Uma História de Amor e Fúria, uma animação escrita e dirigida por Luiz Bolognese. Ao assistir à aventura dos personagens acontecendo na tela, nem dá para imaginar o tamanho de uma outra aventura, a que foi vivida pela equipe de artistas que, por quase 5 anos, trabalhou na realização desse filme. É uma aventura pioneira, sem dúvida nenhuma. E é para mostrar essa aventura que nós vamos mergulhar no processo de realização do longa-metragem Uma História de Amor e Fúria, uma animação 100% brasileira. Mas ó, isso você não pode contar pra ninguém, tá bom? É um segredo do papai e de vocês. Eu, como roteirista, sempre acalentava esse sonho da possibilidade de não ter limite para o roteirista, da sua fantasia poder viajar no tempo, ao mesmo tempo dizer que pousa um disco voador no Rio de Janeiro, em 2096, e o produtor dizer, não é esse o problema. O primeiro passo, como todo mundo já sabe, é ter uma ideia e escrever um roteiro. No caso do filme Uma História de Amor e Fúria, o processo de desenvolvimento do roteiro durou 8 anos, entre pesquisas históricas e reescrituras do texto. Depois, todas as cenas que estavam no roteiro foram transformadas num storyboard. Não, o que é esse começo aí? Um desenhista
com experiência de storyboard, junto com o diretor, interpretam as cenas e começam a criar os layouts das cenas, posicionar os personagens, e o filme inteiro é levantado na forma de storyboard. Tá, já saquei aqui. Ismael, você pirou, tô no ar. Com o storyboard pronto, chega a hora de dar voz aos personagens. No filme Uma História de Amor e Fúria, os protagonistas são interpretados por Selton Mello e Camila Pitanga. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. A partir da gravação das vozes, vários núcleos de criação começam a trabalhar ao mesmo tempo. É chegada a hora de criar os cenários e de dar vida aos personagens. Juntando o storyboard com as vozes dos atores e alguns ruídos importantes, nasce o animatic. Ao assistir o filme inteiro, os chefes de cada núcleo de criação podem avaliar se a história está bem contada e se os enquadramentos e o tempo de duração dos planos estão funcionando. Pietro não pode atacar Bertioga. Mas como você vai impedir 400 guerreiros? Ainda não sei o que eu vou fazer, mas vou dar um jeito. Enquanto isso, a equipe de arte busca o conceito, a concepção visual do filme. É o processo chamado de concept. Através de um estudo aprofundado do roteiro e de muita pesquisa de referência, são escolhidas as cores e os possíveis cenários que vão ilustrar a história. A partir do concept são desenvolvidos os cenários finais ou backgrounds. No caso de Uma História de Amor e Fúria, os cenários foram criados com técnica mista, utilizando desenhos livres e ilustrações digitais. Na casa, por exemplo, na casa do esconderijo, é uma casa no centro do Rio de Janeiro, no centro de 1970, um lugar mais escondido. Eles, lembra, a gente estava pensando em que tipo de casa usar. É uma casa que eles, a avó tinha, mas estava abandonada, então eles pegaram e usaram isso como esconderijo. Depois de juntar toda a referência do que é a cidade, começa a imaginar esse cenário também, como que são os elementos dentro, né? Que tipo de arquitetura tem, que época que é. O importante, né, nessa parte é que tudo no final do filme você realmente sinta o personagem. No cenário nem é tão importante se ele não mostrar o sentimento do personagem. Além de definir as cores e criar os cenários, a equipe de arte também desenvolve os objetos de cena, conhecidos como props. Estou trabalhando agora na parte do balcão, tentando fazer essa parte que ele vai estar encostado no balcão. A gente já fez algumas partes dos bancos, né, que ele vai estar sentado, tem as mesinhas lá atrás, aqui a plataforma dela vai descer na primeira cena. Então a gente está desenvolvendo todo aqui, eu junto com a Ana, o ambiente, né, da boate mesmo. Outro departamento que está trabalhando é o de design dos personagens. A Janaína, ela foi sendo estudada desde formatos de cabelo, posição de corpo, como é que seriam os olhos, qual tipo de roupa que ela iria usar. E aí a gente começou a bater muito, principalmente na parte de cabelo, porque a gente queria que a nossa personagem ela fosse moderna. A gente queria que ela tivesse uma coisa assim dela ser emancipada, sabe? Ela era uma mulher independente. Que beleza! Para garantir a integração do trabalho realizado por cada equipe de criação, é desenvolvido um layout. Através do layout é possível analisar a relação dos personagens com o cenário, as perspectivas dos enquadramentos e a proporção de figuras humanas e objetos em cada plano. Como é que é isso aí? Eu crio, por exemplo, os objetos que vão ter, a mesa, a cadeira,
e vou jogando para eles. Então tem os livros, mais livros atrás, e eles usam isso como base para pintar. O animador sabe que se eu fizer esse personagem correndo, o pé dele tem que estar nessa angulação, e o pintor, quando for fazer o cenário, ele sabe que ele vai ter que fazer o chão mais ou menos nessa angulação também. Quando o animador faz a animação sem ter uma noção do layout, ele pode fazer o personagem correndo com um ângulo que o cenário é outro e o personagem parece estar voando. Depois do layout aprovado pelo diretor, chega o momento de dar vida a cada personagem do filme. A alma dos personagens começa a aparecer durante a criação do character posing de atuação. Através de desenho-chave, o animador cria o acting dos personagens, tendo em vista as intenções do roteiro, as vozes gravadas pelos atores e as indicações do diretor. Todas as etapas de realização do filme que acompanhamos até agora criam imagens paradas, estáticas. Cabe à equipe de animação colocar tudo isso em movimento. Tudo começou em 1892 na França, quando Émile Reynaud criou o praxinoscópio de 12 imagens e, posteriormente, criou filmes de 500 a 600 imagens. O primeiro filme de animação projetado foi Fantasmagorie, feito pelo também francês Émile Courtet em 1908, em Paris. No Brasil, a primeira animação é de 1917. Seu nome é Kaiser e ela foi realizada por Álvaro Martins. Num filme live action captado em película, 24 fotografias estáticas, exibidas em sequência durante 1 segundo, criam a ilusão do movimento. A animação tem um princípio parecido. Uma série de desenhos parados, exibidos sequencialmente em 1 segundo, dão ilusão de movimento. Os dois estilos de animação mais conhecidos são o norte-americano e o japonês. O primeiro apresenta traços orgânicos, 12 desenhos por segundo, e é conhecido como cartoon. O segundo utiliza 8 desenhos por segundo, possui traços geométricos com planos fechados nos olhos e é chamado de anime. A equipe de animação é formada pelo diretor de animação, que cria os desenhos-chave indicando os pontos principais de movimento, pelos lead keys, que modelam e padronizam os desenhos, e pelos intervaladores, que inserem novos desenhos entre as chaves e dão fluência aos movimentos. Eu, como animador, eu pego e crio essa time chart aqui. Então, aqui são 11 frames, os desenhos eles estão distribuídos entre o desenho 1 e o desenho 11, então eu tenho desenhos na metade aqui. Então, na hora que o intervalador ele olha isso, ele sabe onde ele tem que colocar os desenhos. O lead key, ele vai pegar só as chaves, exatamente igual a gente estava falando, né, de construir as chaves. Ele pega esses desenhos e aí ele vai lá e retoca os desenhos em outra folha e ele vai arrumando o personagem no sentido de modelo, né? Porque eu desenho a Janaína, por exemplo, com um estilo que não é o estilo certinho do filme. E essa outra pessoa é responsável por deixar a minha Janaína igual a Janaína do filme, igual a Janaína de todos os outros desenhistas. Então o trabalho de lead key é importantíssimo, porque é ele que não faz o personagem ficar diferente de uma cena da outra. O intervalador ele vai fazer isso daqui, ele vai pegar uma folha e vai colocar um movimento entre um desenho e outro, né, para dar essa sensação de movimento. Então com isso, com esse movimento aqui, a gente tem no filme o personagem se mexendo, senão a gente teria daqui, vem pra cá, vem pra cá. No final das contas, o meu trabalho desaparece como animador. Ele é substituído pelo trabalho do lead key e do intervalador. Então, na cena final, quando a gente está no cinema olhando para a cena, a gente está vendo um trabalho que veio do animador que foi finalizado por outras 2 pessoas para chegar no resultado, né? O próximo passo é a pintura digital. Prontos, os desenhos são escaneados e seguem para a equipe de coloristas, que trabalha com a paleta de cores previamente definida pela equipe de arte e pelo diretor. Quando os cenários estão prontos e os personagens devidamente animados e coloridos, quem entra em cena é o núcleo de composição. A composição cola os personagens nos cenários, cria as sombras de acordo com a luz planejada para cada ambiente e faz os movimentos de câmera.
O departamento de composição é a última etapa da produção, né, que a gente considera de produção. Então é o departamento onde a gente junta todos os elementos que estavam sendo produzidos em paralelo, né, cenário e animação dos personagens, e a gente monta a cena. Então é nesse departamento que a cena é vista pela primeira vez montada, né? Então a gente pega os cenários que vêm do departamento de BG, a gente pega as animações pintadas do departamento de pintura e a gente recebe um guia da Ana, que é a diretora de arte, de uma etapa que a gente batizou de color styling, que é onde ela pega o cenário e os personagens e propõe uma integração dos dois. A gente procura olhar para cada cena e ver o que a gente pode fazer por ela, sabe? Tipo, se a gente tem algum elemento, efeito que a gente que não estava previsto, mas que a gente acha que acrescentando vai melhorar a cena, vai fazer a cena melhor, a gente também propõe aqui. Olha, você é fera nisso! Como num filme live action, as cenas de animação também são realizadas fora da ordem em que aparecem no roteiro. Por isso, é hora do material chegar às mãos do montador. Quando eu entrei no projeto, a gente trabalhou muito intensamente junto nos animatics de todos os períodos que o personagem vai estar. Então eu tive um envolvimento muito grande. O roteiro já existia um roteiro, mas quando você entra no animatic, você mexe muito em roteiro também. No caso da animação, o montador recebe uma única tomada, um único plano, porque são muitos desenhos, um segundo de animação é uma tonelada de desenhos. Então ele recebe uma única, não tem material bruto, só tem valendo. Então isso também é cruel, porque as fragilidades que você não corrigiu no processo de fazer roteiro, storyboard e animatic e preparar a cena, não tem como corrigir na montagem. Só tem um take só, mas esse take só é o take. Ele foi selecionado dentro de um trabalho no animatic e cada departamento foi fazendo com que ele se tornasse o take fundamental, o take que eu preciso para o filme. Enquanto a animação de Uma História de Amor e Fúria passava pelo processo de montagem, a equipe de edição de som trabalhava no desenvolvimento da sonoridade do filme. Sim, a gente trabalhou muito simultaneamente. A gente entrou no filme muito antes de ter um corte final, muito antes de ter uma coisa mais definida. A gente começou o processo de sonorização usando essas vozes de referência e fazendo todos os outros procedimentos de colocação de ambiente, de foley, de efeitos e coisas desse tipo. Nada do que é de live action funcionava muito e todas as referências que a gente tinha de animação também não funcionavam muito direito. Até que depois, com o tempo, eu consegui achar um formato, achar uma equalização para que aquilo ficasse o mais natural possível. Você assistia a Pixar, Disney, ou mesmo os asiáticos, eles não funcionavam direito, assim, as coisas não eram muito pontuais. A gente aos poucos foi percebendo que tinha que fazer um trabalho muito mais parecido com o de live action, onde a coisa fluísse melhor para a animação, deixasse ela muito mais natural, deixasse os personagens funcionar naturalmente. Então eles tiveram durante um processo de montagem, pelo menos uma última etapa grande de processo de montagem, um som que já estava em processo também. É isso! É isso aí, mais comprido. É isso aí! Além das vozes, dos ruídos em foley e dos efeitos criados na edição de som, a trilha musical é um elemento fundamental para contar a história, compor o universo e incrementar as sensações dos personagens. Justamente o início e o fim. O que vai tocar no futuro? A gente não sabe, cara. Qualquer coisa pode. A gente menos espera, pode ser a música de 2060, 2090. A gente tentou usar os instrumentos de época de uma outra maneira, né? Porque assim como a história é um cara que vem atravessando gerações e não é uma coisa real, tipo um Highlander, a gente também não precisava ser tão
literal na feitura da trilha. Então a gente tentou manipular o máximo possível os instrumentos que a gente estava usando, mesmo de época, berimbau, para dar uma sonoridade diferente mesmo, né? Aí o Luiz ouviu e falou, aumenta a guitarra. Eu falei, que guitarra? Aí eu fui solando, ele falou, aumenta essa guitarra. Eu falei, não, Luiz, não é guitarra. Porque daí é tudo processado, né? Você tira... É um berimbau normal, mas aí a gente fez esses testes até achar uma sonoridade que ficasse mais ao nosso gosto. Conhecendo um pouco do processo de realização de um filme de animação, uma pergunta fica no ar. Como é possível que um trabalho com tantas etapas, feito por tantos artistas diferentes, tenha uma unidade estética? Aí entra a figura do diretor, que desde o começo traz suas ideias, suas referências, seu jeito de trabalhar e aprova absolutamente tudo que é feito pela equipe. A gente optou por fazer uma técnica, que é a técnica do anime japonês. A técnica do anime japonês, ela trabalha de 6 a 8 desenhos por segundo. Então, essa técnica, ela permite você economizar na produção do desenho animado, mas o espectador não percebe a ausência de desenho, porque ela utiliza de uma linguagem final de interpretação dos atores menos expressionista. Estudamos um pouco o método de produção, a técnica de produção, a linguagem desses desenhos, mas o tempo todo a gente falou, mas nós não podemos fazer um anime japonês, não é a nossa intenção fazer um anime japonês. Então a gente tinha que tomar muito cuidado para que o estilo do desenho, a linguagem do desenho não ficasse absolutamente presa a esse modelo. Porque senão seria fazer mais um desenho japonês contando uma história brasileira, não nos interessava. Então a gente se soltou e arriscou bastante de entender a técnica e a linguagem deles, mas tentar fazer alguma coisa livre, arriscada, solta. Eu gosto dessa vibe também, eu também gosto. Então eu sempre também tinha a vontade de tentar revisitar a história do Brasil através de cinema, que é a minha praia, como os americanos fazem muito bem, né? A gente conhece muito mais a história dos Estados Unidos do que a história do Brasil, porque desde os filmes Apaches, eles contam a história deles com muita frequência, através de dramas, e a gente não. Então, foi um projeto em que eu juntei esses dois afluentes principais da minha formação, que era história em quadrinhos de um lado e do outro lado história do Brasil. Fazer um filme de animação, seja nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, é um processo complicado que exige conhecimentos muito específicos, técnicas apuradas, muita disciplina e planejamento. No Brasil, que dá seus primeiros passos nessa linguagem é, sem dúvida, uma verdadeira aventura. Por isso, antes de contar a história de seus personagens, o filme Uma História de Amor e Fúria conta a jornada de uma equipe de artistas talentosos, visionários e apaixonados pelo projeto. É um filme que faz pensar, é um filme que tem uma proposta de trazer para o espectador uma reflexão sobre o Brasil e sobre elas mesmas. História brasileira, trabalho brasileiro, nossas cores, nosso modo de ver. Concilia um conteúdo que a gente gosta, que a gente entende que traz realmente uma reflexão e uma mensagem, com um filme de qualidade, com parceiros absolutamente reconhecidos. A gente tem o nosso herói, o Celton Mello, a Camila Pitanga, a nossa heroína, o nosso vilão, o Rodrigo Santoro, e tantos outros que participaram da produção conosco, que então traz para o filme aí uma seriedade do ponto de vista da realização que a gente está muito satisfeito. Foi um espírito de vida. Sério, parece besteira falar isso, corta isso depois, né? Mas assim, pessoalmente falando, assim, nunca teria essa chance. Não, deixa muito trabalho. Não, esse aqui é o... Não dá pra parar no meio. É um desejo comum, né, que reuniu todos esses grandes artistas. E podendo, eles, com espaço de criação, com espaço para comentários, com espaço de intervenção no processo. Então são todos os artistas que têm o seu trabalho, o trabalho está impresso, né? Tá no resultado final, está todo mundo ali, é uma assinatura coletiva. As pessoas que vieram, todas vieram com muito interesse em fazer o filme, em estar participando daquela experiência, e a relação criativa foi boa, a relação de trabalho foi boa, as pessoas se sentiam muito motivadas ao dia a dia do trabalho. Então foi uma experiência incrível, assim, sabe? Raramente a gente vê tanta entrega num filme de longa-metragem como a gente viu no processo do Histórias de Amor e Fúria. Que outras animações venham e
que a gente possa mostrar esse valor e essa possibilidade que o cinema também tem de trabalhar com animação. Então, para nós é realmente um motivo de imenso orgulho. Eu diria que nós estamos todos muito felizes em poder finalizar esse projeto de uma forma tão bonita. Eu me sinto um pouco numa expedição daquelas do século XVI, do século XVII, com uma grande equipe indo para um lugar que a gente não sabe onde é, tentando chegar em algum lugar, porque acho que talvez exista uma cidade dourada no meio da floresta amazônica e estamos indo lá. Mas ninguém tem exatamente um mapa, ou então a gente está pilotando um Boeing, aprendendo a pilotar um Boeing com os manuais, mas com o avião no ar, entendeu? Com o avião em pleno voo. Então é uma aventura pioneira, sem dúvida nenhuma. Reduza a velocidade. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo, controlada pelas milícias particulares. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Espera, a bola tá vindo pra cá. Olha, a bola da Copa. Diagnóstico. Escaneando. Água roubada. Fim de linha, pivete.
N3. Meio copo de água é mais caro que a garrafa inteira do uísque escocês. É por isso que a água do aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do planeta, já não cai na torneira dos brasileiros. É vendida pela Aquabras a peso de ouro nas plantações de etanol e exportada para o mundo inteiro. Quanto mais diminui a calota polar, mais disparam as ações da Aquabras. Enquanto isso, o pessoal lá embaixo está bebendo água do mar infectada com lixo industrial. Eu denunciava isso todos os dias. As minhas críticas não mudavam nada, só ajudavam fachadas de democracia. Quanto mais atacava, mais eles ficavam fortes. Fazer o quê? Meu prestígio me garantia cota mensal de água nível 3. E eu comecei a pensar, foda-se o resto. O que eu podia fazer? Não aguentava mais nadar contra a corrente. Estava cansado de dar murro em ponta de faca. O amor de Janaína era meu. Pagava 500 yuans por uma noite com ela. Bastava tu atuar, Chiquinho. Janaína, pode falar. Encontro de hoje, status confirmado. Tem que ir. Onde você vai? Não vai dar pra dormir aqui hoje. Marquei com o figurão. Na minha noite. Esse é o encontro mais importante da minha vida. Janaína, eu pago o dobro. Você é caidinho por mim, né? Quando Janaína ia embora, eu voltava para a realidade. Uma realidade vazia e insuportável. Que lindo. Isso aqui é um peixe? É uma arraia de água doce. E é tudo de verdade? Claro. A água que você gasta aqui deve ser a cota do quê? De umas 5 mil famílias? 30 mil. E isso não te incomoda? Vem cá, Lilian. Você está na casa de um dos homens mais importantes do mundo. Sabia? A gente sabe. Você vem com a gente. Já sentiu sede na vida? O presidente da República, Pastor Armando, em campanha pela sua reeleição, voltou a afirmar esta manhã que só a fé do povo pode trazer chuva novamente. A 7ª etapa do Mundial de Rally ocorreu ontem no leito seco do rio Amazonas. A dupla brasileira atravessou o deserto da Amazônia em menos de 7 horas. Oi, sonhei com você. Foi muito bom. Oi, sonhei Atenção, com você. urgente. Um grupo de 30 guerrilheiros do comando Água para Todos invadiu hoje a sede da Aquabras e mantém como refém o presidente da empresa. Os guerrilheiros exigem uma nova política na distribuição Voltar de imagens. Guerrilheira na janela. Aproxima. Janaína, por que você entrou nisso? Janaína estava lutando. Ela nunca desistiu. Eu é que pensei que podia desistir.
Comando Água para Todos que invadiram o prédio da Aquabras já foram identificados pelo Serviço de Inteligência das Milícias. Você pode passar sua... Tropas das milícias e aeronaves de combate já se preparam para a invasão. Duas naves que voltaram do minério de combate. Os guerrilheiros continuam ocupando o assédio da Você já viu a milícia deixar alguém escapar? Por mim, deixava morrer todo mundo. É mais fácil já ir logo matar. Janaína estava lá em cima, enfrentando o Yangá, sem mim. Vocês não têm a mínima chance. Eles vão esmagar vocês como se fossem pulgas. A única maneira de vencer a Yangá é não desistir. Nunca. Me ensinou a te enfrentar, desgraçado. Eles estão atrás dessa porta. São 16 guerrilheiros aí dentro. G2 em posição de tiro. Fogo! Qual a nova posição? O que está acontecendo? Eles espalharam hologramas de calor. Dá uma posição. Atenção! Eles filmaram toda a operação. Vocês estão no ar. Veja as imagens da morte do presidente da Aquabras. A desastrosa operação das milícias particulares choca autoridades no mundo inteiro. As ações das milícias particulares caem 32% em menos de 10 minutos. Alô? O produtor do filme, Marcos Barreto, está aqui. Ele chegou e ele mandou cortar. Falou que não rolou, ninguém pagou ingresso. Então. Não, mas uma presença importante para mim também, que me honra muito. O Marcos Barreto, sócio da Buriti, produtor do filme, está aqui com a gente hoje. Queria chamar os dois para vir aqui, para a gente fazer um bate-papo e responder algumas perguntas. Camila, você consegue vir aqui? Se quiser, pode vir com a Antônia. Como ela queira. Hã? Por que você vai? Quer que eu responda? Ah. Marcão, sobe aí. Alguém quer comentar o filme ou fazer alguma pergunta? Ah. Dá vontade de ver ou não? Tô chapada. Bom, passo a palavra para vocês. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta.
quem trabalha com a área pode fazer alguma pergunta também para a Camila. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho, achei muito bacana mesmo, assim, é interessante ver, né, como que as produções brasileiras estão começando a ganhar força, começando a ter uma qualidade visual incrível, assim, ficou muito bacana, muito bonito. Eu queria te perguntar, assim, você como roteirista, né, que foi o roteirista e o diretor do filme, eu queria, quando você teve a ideia, você pensou assim, você pensou na animação para um público mais jovem, para um público mais, assim, entre adolescente, entre os 14 e 15 anos, ou foi para um público mais velho, assim? Porque eu percebi que tem uma temática, assim, tem umas questões pesadas, né? Aquela questão da água, que é uma questão que provavelmente vai ser muito turbulenta, essa questão das pessoas passando dificuldades, tem um peso muito forte, assim, a animação. Eu queria ver como que você lidou com isso, como que você pensou no público, para conseguir, assim, fechar um roteiro e fechar uma história bacana igual essa que ficou. Legal. O projeto começou com a ideia de despertar o interesse pela história do Brasil nos jovens. Esse foi assim a primeira pegada que me aproximou do filme, né? Eu adoro a história do Brasil e adoro quadrinhos. É disso que nasceu o filme. E eu sinto que, de um modo geral, ainda na escola, a história é ensinada de uma maneira, não sempre, tem professores que estão revolucionando isso, mas a história que a gente herdou da ditadura ainda é uma história meio desinteressante, cheia de datas, e nem um pouco crítica, é um pouco a história da carochinha. Então, o objetivo do projeto era, através do entretenimento, através de uma dinâmica de entretenimento, criar um filme que talvez, esse é um dos nossos grandes objetivos, que faça com que os meninos olhem com um novo olhar para a história, tenham vontade de ler livros, de procurar outras histórias, de ver outros filmes e tal. Esse é o nosso principal objetivo. E evidentemente que para fazer isso o roteirista não fez sozinho. A gente montou uma equipe de pesquisadores com vários mestrandos em história e antropologia que fizeram uma pesquisa durante 7 meses com a gente. Em cima dessa pesquisa a gente construiu o roteiro e aí eu construí a dramaturgia, mas vocês viram a última fase da personagem, nem dá para entender muito quem é aquele Anhangá, aquelas sombras que passam por trás, elas vêm desde o começo do filme. Quando o filme começa, o nosso protagonista é um índio tupinambá que está vendo a chegada dos europeus. Só que a história é toda contada sob a ótica da mitologia tupinambá. Então, esse Anhangá que ele está vendo no final é o mesmo Anhangá que está presente para os tupinambás quando eles estão aqui antes dos europeus chegar. E é uma coisa tão forte, está aí, né? Outro dia me falaram, o Celton me falou que tem uma pedra enorme atrás da Rocinha que chama Anhangá. Eu já vi bar Anhangá aqui no Rio de Janeiro. As pessoas falam o nome, mas não sabem o que é. Eu acho que o filme vai contar um pouco também dessa história, com esse objetivo, de mudar um pouco o ponto de vista, da gente ter um foco na história indígena, da gente ter um foco na história negra, da gente rever a ditadura. Até a ditadura, que para a minha geração é um clichê, falar em fazer filme de ditadura, porém para a molecada não é. Para a rapaziada de 12, 13, 14 anos que está chegando, não é. O filme vai ser polêmico, né? Tem essa história das milícias particulares, que é uma história que está muito presente no Rio de Janeiro. Tem outras questões, assim, tem várias questões bem polêmicas no filme, mas se elas trouxerem um debate rico, eu estou contente. Boa noite. Gostaria de parabenizar também o excelente trabalho. E a minha pergunta vai mais para a área de produção. Eu gostaria de saber como foi encontrar os profissionais para trabalhar no filme. A gente sabe que é meio difícil encontrar o profissional qualificado. Queria saber de vocês como é que foi essa empreitada. Então, essa empreitada começou há 6 anos atrás, quase 7 anos já, né? Vocês viram as imagens, é um pessoal muito jovem, a nossa turma, praticamente a gente atravessou esses 6 anos com um grupo de 40 pessoas. Às vezes caía para 30, às vezes subia para 45, e o time principal foi o mesmo e passou 6 anos fazendo o filme. Teve gente dentro do filme que casou, teve gente que teve filho, aconteceu umas coisas engraçadas, foi um longo tempo de convívio. De uma certa forma,
a equipe que começou muito jovem amadureceu ao longo do filme. Aquilo que eu falo que a gente aprendeu a pilotar o Boeing com o avião voando foi o que aconteceu. E quando eu falo que o filme é de todos, é uma obra coletiva, não é demagogia, isso é um fato mesmo, porque eu não sabia fazer, sou o que menos entende de animação no grupo todo, então a gente descobria as coisas juntos, a gente fazia as coisas juntos, e realmente essa moçada que entrou se apegou ao filme, porque a gente criou essa maneira de criar bastante coletiva, e eles levavam o filme como deles. Isso justifica, eles foram crescendo, o filme foi ficando conhecido no mercado, outras produções abordavam a minha equipe, e nenhum deles foi embora. Mesmo com propostas de ganhar mais, o pessoal queria acabar o filme, queria fazer o filme até o final. Então essa foi uma marca grande do filme. No final, eu acho que a nossa maior dificuldade, eu acho que o Marcos até pode falar disso, era segurar a equipe, né, com tantas abordagens que vinham. Mas a gente conseguiu, né, Marcão? Olá, boa noite. Meu nome é Angélica. Parabéns pelo trabalho. E eu vi ali no vídeo que o roteiro desenvolveu um trabalho de 8 anos, né? E como foi desenvolver esse trabalho? Você falou que teve uma equipe de mestrado da história do Brasil. Claramente isso enriquece muito em termos de conhecimento. Mas nesses 8 anos, o que foi mudando na história? Até no primeiro dia você falou que teve que colocar um romance para deixar mais atrativo para o público. E para a Camila, qual é o preparo, enquanto atriz, para desenvolver esse tipo de trabalho? Teve dificuldades tipo, na voz e não tenha tanta atuação, né? Eu vi que tem hora que você se mexe, mas é engraçado isso. E na própria linguagem indígena, que fala um pouco, né? E enquanto ao Marcos, eu não sei muito o trabalho de produção, é a ingenuidade. Aí você poderia comentar um pouco? Então tá ok, obrigada. Vamos começar pela Camila, depois o Marcos fala, para vocês não enjoarem da minha voz. Como foi? Bom, primeiro, preciso dizer que eu me apaixonei absolutamente por essa história, por esse casal, Luiz e Laís, mas Luiz que foi que me trouxe essa possibilidade linda, porque eu acho que tem um caráter político, eu acho, está fazendo esse filme. Além da comunhão dessa equipe, a paixão vem por aí, de saber que acho que isso tem uma relevância como um documento, que fica como um abrir portas para uma reflexão bastante profícua, né, da nossa história, da nossa realidade, né, ou do nosso futuro. Eu acho que ele presta isso e eu queria falar disso. Mas, em relação ao meu trabalho, eu fui aprendendo, fui descobrindo um pouco junto. Teve um primeiro momento onde a gente tinha já a animação feita. Então, eu achava mais difícil, porque tinha uma amarra, né, de ter que ter um tempo, eu tinha que me encaixar em algo, numa interpretação já estabelecida. Isso, num primeiro momento, foi um pouco assim. Tiveram várias fases, né? Eu nem lembro na ordem cronológica, mas quando a história quando já não tinha mais desenho, ou quando houve uma revisão mesmo. Ué, você voltou, filha? O que é? Tá. Então, eu me sentia mais à vontade para brincar. Enfim, eu usei muito eu me conectava como se estivesse na cena. Claro que assim, é mais difícil. Quando você está numa cena, você tem um fluxo, né? Você tem uma situação, apesar de que, já me contradizendo um pouco, dependendo de como você filma, não é num fluxo. Muitas vezes você filma um plano, uma fala. Com Guel Arraes era praticamente uma palavra, porque ele é muito frenético, né? Com o Beto Brandt era plano sequência, câmera, um Steadicam, a gente filmava a cena inteira, como se fosse era um fluxo. Então, o ator tem que ter um pouco essa flexibilidade mesmo de jogar o jogo que se apresenta.
mas eu fui tentando dar corpo, dar som. Na verdade, eu estava sempre... eu tive que abrir a minha escuta, uma escuta muito mais sensível para o que eu estava fazendo. E com o mestre aqui, a gente descobrindo, dialogando juntos o que a gente achava que poderia expressar o afeto do personagem, daquela situação. Foi um pouco na intuição, né? Na intuição minha de atriz, na intuição dele de diretor, confiando em... Muitas vezes a gente fazia uma fala com várias opções, né? Em vários caminhos, não era uma coisa... E deixando essa abertura mesmo, porque eu achei muito bacana de ver o making-off. Eu não tinha noção de tantas etapas, de tantas instâncias, né, para se chegar... Não sei, eu tinha uma visão bem limitada do fazer do desenho animado. Achei ótimo, achei bem didático. Para quem não sabe nada, achei ótimo. Achei mesmo. E eu sabia que tinha essa turma, essa moçada envolvida, e fiquei muito feliz de estar fazendo parte dessa moçada. Agora, em relação à língua tupinambá, também foi absolutamente na intuição. A gente não tinha uma referência de som, né? Até porque não era a ideia que a gente mimetizasse a língua tupinambá. Não poderíamos fazer. Não temos essa embocadura, não era essa a pretensão. A gente tentou, dentro da limitação e da intuição, dar corpo a esse jeito de falar. E depois a gente teve uma primeira fase que a gente fez mais radical na língua. E depois deu uma... É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar, mas Ou mudou já, eu nem sei. Talvez eu não saiba. Não, mas vai muito a favor dos atores. No começo, quando o projeto começou, eu pirei que a primeira etapa, a primeira parte do filme, as personagens deviam falar tupi-guarani, o tupi-guarani possível, não exatamente o tupinambá, mas o tupi-guarani que a gente tem registro. E a gente pegou um paraguaio, professor de filosofia na Itália, que fala guarani, e ele traduziu tudo para o tupi-guarani. Aí eu procurei a Camila e o Celto e falei, gente, vocês vão ter que falar tupi-guarani. Beleza. E essa maluca, ok, beleza. Vamos lá, né? Desenvolveu por conta própria, convidou uma pessoa para treiná-la e gravamos tudo em tupi-guarani, começamos a fazer em tupi-guarani. E quando a gente começou a fazer as primeiras cenas que a gente olhava, a sensação que a gente tinha como tinha que ler legenda, a gente perdia a animação. Então, a equipe toda, que adorou a ideia no começo, quando nós começamos a ver isso pronto, a gente falou, gente, não é uma boa ideia. É uma ideia ruim, na verdade, porque... Causava uma distância. Causa um distanciamento. Você no embarque, você ficava a maior parte do tempo, eram falas grandes, tendo que ler. E a primeira história, né? Então, você na primeira história criar essa necessidade de ler a legenda, realmente... Agora, você imagina eu voltando para a Camila e para o Celto 1 ano depois, falando, gente, a gente tem que voltar para o estúdio, sabe aquilo tudo que vocês fizeram de tupi-guarani, com uma dificuldade extrema, gente, falar tupi-guarani no tom do drama da personagem, a gente não vai usar. Nós vamos fazer tudo de novo em português. O máximo que eles fizeram foi me dar uma olhadinha assim de canto, de olho, você tem certeza? Aí eu falei... porque ele era tão apaixonado pela ideia, né? Tava tão, não, vamos botar no pi, é isso aí. E aí fomos lá e fizemos... E esse eu tenho certeza absoluta que é o partido certo, porque a gente entra no filme... Mas vai estar no extra, né? A gente vai botar no extra umas cenas dos dois falando esse nosso delírio, vocês vão poder ver. Mas foi uma delícia. E tinha uma pergunta, né, para o Marcos, como tocar a produção de um negócio tão complexo. Não, acho que assim, primeiro, a tua pergunta até, né, como você chama mesmo? Angélica, a pergunta da Angélica é o trabalho do produtor, né? Eu diria que o trabalho do produtor é garantir os meios de transformar em realidade as boas viagens do roteirista e do diretor, né? Garantir que tudo que, inclusive isso, né, que o Luiz contou agora, vamos fazer em Tupi-Guarani, então, né, bom, precisa achar alguém quem é que traduz, quem é que faz, como é que garante os meios. Outras coisas que ele pede, a gente fala, não, aí não dá, aí não pira tanto, né? Não pira tanto que aí não dá, não tem orçamento para isso. Então, o trabalho do produtor, no fundo, é garantir os meios para que o filme aconteça. E isso tem uma mediação
desde o momento que o filme começa a ser pensado, desde o início, né, da história, da vontade, e garantir os meios ali, e garantir também o financiamento, que é uma coisa, no Brasil, ainda é uma coisa ainda bastante delicada, né? Quer dizer, não é fácil fazer cinema. Cinema é um produto, do ponto de vista cultural, um produto caro, porque ele envolve centenas de pessoas. A gente viu aqui no Making Off, a Camila estava falando, né? Quer dizer, você, para fazer um filme, a gente, quando termina o filme, vê aquele monte de nome, muitas vezes se surpreende, né? Porque realmente não é fácil, é muita gente, por muito tempo, né? Esse filme, especialmente, é um filme que demorou mais do que costuma demorar um filme de ficção, não animação, né? E eu diria até, pegando um pouco na tua primeira questão ali, Luiz, que eu acho que as pessoas ficaram tanto tempo, foram tão fiéis, porque realmente elas estavam... O sonho do Luiz, acho que o delírio dele foi um delírio coletivo, em um determinado momento, né? Eu acho que todo mundo embarcou porque todo mundo ficou apaixonado. Então não era proposta, não era remuneração, não era isso que segurava as pessoas, porque a gente não podia competir com publicidade, né? Não fazia sentido. Mas era a vontade de todo mundo de colocar de pé esse delírio inicial do Luiz. E deu certo, acho que está aí o resultado para vocês verem. Tinha uma parte da pergunta que era para mim, eu não lembro. Dos historiadores, como é que era? É bom que eu quero até aproveitar e fazer outro. Então pode mudar, faz outro. Desculpa. É que sobre o roteiro do trabalho que levou 8 anos, aí o que foi mudando, adaptando, até que você colocou a história de amor para deixar mais mercado, você falou. E na questão da técnica de animação, eu sou iniciante no meio, até desculpa se alguém souber o termo melhor, mas você falou que usou a técnica e linguagem da animação japonesa. Você poderia falar um pouco mais dela detalhadamente? Sim. Da influência e tudo? Obrigada. Ela falou agora do roteiro. Era isso a pergunta, era do roteiro. Então, o roteiro, esses 8 anos que a gente fala, foi a pesquisa que começou, que continuou enquanto a gente estava fazendo o projeto, porque no Animatic a gente ainda mexia no roteiro. A primeira parte do projeto foi: vamos fazer a história do Brasil, revisitar a história do Brasil com um olhar crítico. Mas que episódios da história do Brasil? Então, eu tive 3 doutores, 2 da USP e 1 da Unicamp, que me deram consultoria para mergulhar no mundo da história do Brasil e encontrar quais episódios relatar. E aí a gente partiu para uma pesquisa com 4 mestrandos, eram 3 de História e 1 de Antropologia, que junto comigo pesquisaram, a gente encontrou vários episódios e queria contar vários deles. O difícil foi escolher qual não contar, porque na hora que a gente escolheu, é tudo baseado em história, em fatos reais da história do Brasil, menos o 4º, que é uma prospecção, né? O que a gente imagina que pode ser que aconteça se a gente não se ligar e não ficar atento. Se a gente não for capaz de mudar o nosso destino, a gente vai talvez estar em 2096 nessa situação que o filme retrata ali. Mas aí a gente escolheu os episódios e isso foi muito difícil. A natureza do projeto era ir para a sala de cinema. Então, se eu vou para a sala de cinema, eu não posso só fazer um projeto didático. Eu tenho que esconder que ele é didático. Eu não posso deixar claro que ele é didático. E nem ele é exatamente, exclusivamente didático. Ele é mais, ele pretende ser uma reflexão e não uma aula. Porém, ele tem que ter elementos de entretenimento, senão ninguém vai entrar no cinema, né, e pagar ingresso. Então, esse roteiro ele foi trabalhado também com uma estrutura de entretenimento e para isso, o que move, o que é mais forte, várias pessoas que já viram o filme falaram que isso é o que mais emociona as pessoas, é que apesar do personagem principal ele estar condenado de uma certa forma a estar participando de momentos importantes da história do Brasil e enfrentando uma série de situações a despeito dele querer ou não querer, mas o tempo todo ele está lutando por um amor, que é o amor de Janaína. E eles morrem e se reencontram de novo em outras épocas e isso continua. Esse, vamos dizer, é o plot principal que dá talvez uma força mais universal para o filme, que pode atrair a rapaziada para ver o filme e que é também a minha praia. Eu sou roteirista, esse é meu trabalho, é isso que eu gosto de fazer. E sobre a técnica de animação, a técnica japonesa de anime é uma técnica difundida no mundo inteiro. Basicamente, a diferença dessa técnica de animação do que a técnica chamada hoje de full animation, que é a técnica americana, é que ela é mais econômica.
Os americanos, no chamado Full Animation, eles fazem geralmente 12 desenhos por segundo. Às vezes, numa cena de ação, chegam a fazer 24 desenhos diferentes, né? A gente tem 24 frames, cada um é um desenho diferente. Mas, no mínimo, é 2:1. No mínimo, é um desenho que se repete, tuk-tuk, aí um segundo desenho, 12 desenhos fazem 24 frames, que é um segundo. Na técnica japonesa, são só 6 desenhos. Então, é 3:1 ou 4:1, ou 6 ou 8 desenhos. Para nós, era uma escolha não apenas de linguagem, mas uma escolha de economia, que vinha da produção, porque você diminui o número de desenhos. Se a gente fez 22 mil, 23 mil desenhos para fazer esse filme, se fosse fazer a técnica americana, pulava para 36 mil, tudo ficava inviável. E a grande dificuldade era a gente aprender a trabalhar com essa técnica, que a gente foi descobrindo e melhorando essa maneira de trabalhar com essa técnica ao longo da realização do filme, que a gente foi percebendo que a atuação, o acting das personagens tem que ter uma certa contenção para que a técnica não revele falhas, não pareça que está faltando o desenho. E a gente foi desenvolvendo, aprendendo essa maneira de fazer ao longo do filme. Nesse sentido, foi muito curioso, porque isso que a Camila falou, que ela preferia trabalhar no branco, no vazio, no papel do roteiro, do que correr atrás de uma imagem de animatic, os dois lados pediam isso. De um lado, os atores não queriam pegar uma cena pronta e fazer como se fosse uma dublagem, porque se sentiam limitados, menos livres. Não, o Shelton também preferia. Ele preferia ter feito antes, ele tem experiência, mas ele também preferia inventar personagem. Mas mais do que isso, todos os meus animadores, eles preferiam receber a cena para animar e poder ouvir o Shelton e a Camila já tendo dado vida para aquilo ali. Porque quando eles não tinham o Shelton e a Camila, eles tinham o que a gente faz, que é uma voz guia, a minha voz interpretando, ou da minha assistente de direção, e era muito ruim para eles, porque eles não conseguiam abstrair, os animadores, porque não tinha emoção, e eles se viam limitados do ponto de vista. Então eles imploravam, desesperavam, pelo amor de Deus, grava antes com o Shelton e com a Camila, porque vem com toda a emoção e a gente acha a cena. E isso era para ser feito o tempo todo assim. Em poucas situações, foram poucas cenas que a gente mudou no meio do caminho, não dava tempo de gravar com o Shelton e com a Camila, e elas foram para a produção sem a voz dos atores. Antônio. Foram poucas cenas que a gente teve, que os animadores fizeram sem a voz do Shelton e da Camila. E era bem mais difícil para eles, e o filme sentia isso, né? Quando aconteceu, era uma dificuldade para os animadores. E a técnica que a gente usou de anime, na verdade, tem a ver com o fato de que eu queria fazer o filme no papel. Eu queria fazer o filme com a técnica clássica, porque aquilo que fala no making of, eu acho que na técnica do papel, o animador, ele trabalha, ele é o ator. O animador, ele interpreta aquela cena que tá escrita, o animador do papel. Então, o filme vem com alma. Enquanto que, para mim, eu vendo ainda o estágio em que estava 6 anos atrás, o que se chamava animação 3D, que é quase que um vetorial, você cria um bonequinho, ele tem uma quantidade de movimentos e você vai modelando ele em função das cenas. Eu não enxergava alma nisso. Isso está mudando, claro. Agora eu vejo isso feito pela Pixar e vejo qualidade, aquilo me emociona. Mas no momento que eu comecei há 6 anos atrás, eu tinha horror a fazer isso. Era muito mais barato, era muito mais viável, mas eu dizia, pô, assim eu não quero. E aí a produção, tá bom, Luiz, então beleza, vamos fazer do jeito que você quer fazer. E hoje eu olho e tenho certeza absoluta que essa foi a escolha certa, porque o filme tem os limites dele, a gente sabe que o filme tem vários limites, né, em relação às possibilidades do mercado, mas ele tem alma, e ele tem uma atitude, e ele tem e os meninos que fizeram se sentem realizados. Mesmo hoje eles podendo superar o que eles fizeram, a gente, enfim... Eles trabalharam como sujeitos da história. Foi um trabalho, não foi um trabalho de produção em que o cara está fazendo e não está pensando. Todo mundo pensava a sua participação no projeto. Tudo exigia, tinha uma autoria, isso que eu quero dizer, no trabalho de todo mundo que estava no projeto. E eu gosto disso, acho importante. Bom, meu nome é Tainá, também sou estudante. E eu ia perguntar se houve relutância da equipe e de patrocinadores e de produção em utilizar a técnica do papel, que, entre aspas, está meio que condenada por alguns e graças a Deus não. Mas acho que você já respondeu. A equipe que fazia o filme, eles amam trabalhar no papel. Não tem tanto trabalho no papel, mas eram os caras...
Obrigada. Olá, meu nome é Fábio. De certa forma, você já respondeu um pouco também minha pergunta, Luiz, que era em relação à questão do... Eu conheço um pouco tua pegada de roteiro, né, Bicho de Sete Cabeças, etc. E que me parece, quando eu primeiro tomei conhecimento no Folha de São Paulo, há uns 2 ou 3 anos atrás, que você estava fazendo esse filme, e eu disse, putz, alguém da animação, um cara com a cabeça de roteiro bacana desse jeito vai fazer um filme de animação, e aí a animação vai sair do entretenimento, assim, eu imaginei, né? E quando eu vejo agora, eu percebo que você tem uma pegada, você levantou uma bandeira ali, mas que parece que de plano de fundo também tem uma história de amor, tal, uma história assim mais comercial, mais para circular, tal. Então, de certa forma, você já respondeu isso, né? E aí eu queria saber se existe alguma frustração nesse sentido, não sei se por causa da questão de produção, por causa da grana que é investida em animação, e aí você teve que adaptar, ou não sei, o roteiro a essa tua ideia, né? Aí colocar esse plano de fundo de uma história de amor. E aí uma pergunta para a Camila também. Você já deve ter feito dublagem, etc., né, de filme de animação, não? Mas então, aí a minha questão é como que é da vida... Claro, você é atriz, essa coisa de da vida personagem você faz o tempo todo, né? Agora, da vida ao invisível, há um roteiro que vai ser que você não tem como mensurar a característica física do personagem e tal, porque no trabalho de atriz você joga tudo no corpo, voz, mas e nesse trabalho que era de um roteiro para só voz, né? Que depois vai ser construído. Então, como é que foi para ti esse processo? Obrigado. Eu acho que a atenção maior é para o som. Eu me preocupava com o som, mas o meu corpo estava totalmente conectado. Meu grito, meu esgar, eu fechava o olho, eu me sentia na cena. Eu tentava, para aquela frase, para aquela palavra, eu tentava trazer aquele afeto, vivendo aquele afeto ali, naquele momento. Às vezes com mais pedal, com menos, digo, com mais... tinham situações que... Gostosa. Tinha alguns momentos onde, sei lá, tem uma cena muito delicada que é de uma mãe que está vendo seu marido, sua família, enfim, não vou adiantar totalmente a história, mas um momento dramático, trágico, na verdade. Um momento trágico. E eu tinha que ter um grito de uma mãe sofrendo aquela situação. Não é fácil. Num espaço preto, no escuro, dar aquele grito. Aquele grito era difícil. Mas tentava me conectar com aquela situação e, mais do que tudo, ouvir o que eu estava fazendo. Tentamos várias vezes, ouvia com o Luiz, e a gente foi afinando, foi descobrindo, entrando na energia, entrando... Que é essa mistério do trabalho mesmo, do ator, mesmo quando tem um outro ator. Claro que quando você tem um outro ator, eu acho que é um grande... A contracenação, mais do que a situação real, de ter o sofá, a cadeira, isso é o de menos para mim. Para mim, ter o estímulo de um outro, não sei se eu conseguiria fazer um monólogo, talvez um dia na vida eu consiga. Mas ter o outro, né? Ter a mediação, né? O diálogo, a troca, para mim é um grande alimento, mesmo. Então, e nem sempre eu não lembro, eu ouvia na hora a voz, não, eu tinha que falar aquela frase. Eu não ouvia o Celta, eu tinha que lembrar um pouquinho, pedia, sempre que tinha a referência da voz do Celta, eu pedia para ouvir. Mas, mesmo assim, a fala dele estava, né, em branco, porque eu tinha que preencher. A gente fazia praticamente frase a frase. E, enfim, um novo desafio de atriz mesmo, de a partir de uma abstração, construir uma vida. E foi um barato, uma aventura ótima, um ótimo exercício para justamente
ficar atento ao som. Ele, inclusive no cinema, né, assim, quando você vê ali os passos, né, na sonoplastia, cara, é a vida, né? Eu acho que tudo, a imagem é muito importante, mas acho que a animação é a mestre em nos dizer, nos mostrar o quanto o som é fundamental. Trilha sonora em filme, você pegar um filme inteiro sem música, nada. Acho que deve existir, pode ser filmes incríveis, mas eu acho que o som, a ambiência, dá muito, dá a alma. Então, acho que eu fiquei muito estimulada a pensar isso, a ficar com essa escuta, que eu falei mais rapidinho antes, ficar com essa escuta mais atenta. Era muito legal de ver, quando eu voltava com as vozes do Celto e da Camila para a equipe, era legal de ver a alegria da equipe de ouvir aquilo. Eles ouviam, eles saíam numa fissura de sair desenhando, porque antes eles tinham lido o texto e ouvido, geralmente tinham ouvido, porque a gente fazia o Animatic, como eu repito, ou a minha voz, ou de alguém da equipe, ou algumas... E era aquela coisa, quando vinha a voz dos dois, aquilo, a gente ouvia aquilo, a equipe inteira, todos queriam desenhar, queriam ir para o papel, né, com aquilo, ouvindo aquela voz várias vezes para poder interpretar a atitude de corpo. Nos Estados Unidos, eles chegam a pedir, filmar os atores, falar para os atores, criar um cenário, filmar os atores e depois os animadores animam em cima da atitude de corpo que o ator faz. É legal também, mas eu gostei da experiência dos animadores poderem ser mais autores, porque eles não tinham isso, eles tinham só a voz. Foi bacana isso. E curioso que a Camila, como ela falou, ela dispensava o banquinho e fazia fisicamente. Eu podia ter filmado ela para levar, porque ela fazia toda, ela chegava a correr para fazer uma cena. O Celto fazia no banquinho, cada um de um jeito. O Celto sentava no banquinho, punha o fone e soltava umas emoções muito malucas, porque ele tem uma técnica, ele foi dublador, para ele era assim. E a Camila, eu olhava e via os movimentos e falava, pô, eu devia estar filmando, mas por outro lado eu achava legal deixar para os meninos se interpretar a partir da voz, porque ficou uma pegada do filme. E isso era muito legal. Sobre a história de amor, nesse filme tem muita violência. A única não violência é a história de amor. E eu não vejo isso como uma concessão ao mercado. Todos os meus filmes são uma história de amor. O Bicho de Sete Cabeças é uma história de amor entre pai e filho, que pode ser até no limite do piegas, não é piegas, mas é uma história de amor, começa com o pai na primeira cena, o filho dizendo, saia daqui, senão eu vou te bater, que aliás é um trecho de uma carta que eu peguei de uma música do Lupicínio Rodrigues, que é uma baita história de amor, simplesmente mudei o contexto, falei, não é uma mulher falando para um homem, é um filho falando para o pai e vai, de tão amor melodramático que é o filme, e a cena final é uma situação final da história de amor de pai e filho. O Chega de Saudade são várias histórias de amor e sexo, e o Melhores Coisas do Mundo também é uma história de amor. O filme ousa terminar com um beijo na boca, que é um final proibido para qualquer filme, mas a gente conseguiu fazer, ou tentou fazer, ou quis fazer. Então a história de amor no História de Amor e Fúria não é nada estranho, ela teria que existir, ela é necessária, porque se eu não colocar, e porque como o título fala, a nossa história não é só revolta, ódio e fúria, ela é amor em primeira instância, e provavelmente na hora que a gente se vê impossibilitado de realizar alguma coisa por amor, seja o nosso projeto pessoal, seja plantar na terra que eu quero e não plantar para uma outra pessoa, seja poder amar com dignidade meus filhos, tudo se for só amor, tá beleza. O problema é quando vem a violência que impede esse amor de existir, seja um amor à terra, seja um amor à dignidade, seja um amor ao seu grupo de amigos, aos seus conterrâneos, seja um amor a uma mulher. Quando isso não se pode realizar, é que a violência começa e às vezes a gente precisa fazer uma revolução para poder enfrentar isso. Então eu não sinto de maneira nenhuma que esse trabalho de narrativo tenha sido uma concessão para o mercado, porque, cara, eu te juro, eu não faria. Todas as minhas escolhas de filmes que eu faço são escolhas autorais, a história que eu quero contar. Agora, eu não tenho nenhum... É isso que eu acabei de dizer. Eu gosto de histórias de amor, eu acho que a gente... Tudo é amor, né? A gente está cercado de vários tipos de amor, e eu acho que toda uma história que não fale de amor, não tem por que contar. Não tem por que contar uma história que não fale de amor. Eu acho que a gente tem que encerrar, né? César. Bom, é uma pena que a gente tem que encerrar, mas a gente vai ter outra oportunidade quando o filme ficar pronto. Eu queria dizer que
Ainda bem que você aceitou vir ao Animamundi. Ainda bem. Uma honra para mim, cara. Ainda bem que você topou fazer essa apresentação aqui para a gente, falar sobre o filme. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês, a toda a equipe. Vocês representam toda a equipe. Para a gente que organiza esse festival há 20 anos, é um motivo suplementar de orgulho e é um ótimo, mais um presente que a gente recebe nesses 20 anos de Animamundi. Muito obrigado. Eu que queria agradecer, como mãe, como carioca, ao Animamundi. Mesmo. Obrigado, muito obrigada. Obrigado. Isso aí.